Avançando aqui para a próxima pauta, tá, eu queria apenas registrar que a África do Sul, ela também está muito insatisfeita com a promessa de tarifação imposta pelo Donald Trump. No caso da África do Sul, seriam 30%, né? 30% a partir de 1º de agosto de 2025. O governo sul-africano, inclusive, mais especificamente o presidente sul-africano, o Ramaphosa, ele disse que os cálculos americanos estão errados, né? Estão baseados em informações absolutamente contestáveis. Ele destacou que a tarifa real média cobrada pela África do Sul de produtos americanos é de 7,6%, sendo que 56% de todos os produtos americanos entram sem tarifa, sem qualquer tipo de tarifa. Então, esses números e essas reclamações do Donald Trump não representariam qualquer tipo de aderência à realidade. Existe muita preocupação, muita apreensão na África do Sul. O setor agrícola, particularmente o setor de cítricos, projeta para o fim de cerca de 35 mil postos de trabalho, caso essas tarifas sejam implementadas, as tarifas de 30%. A gente está falando de tarifas, Tanguy, que inviabilizam. Aliás, no próprio Brasil, a gente ouve cálculos semelhantes. Quer dizer, você tem setores que dizem que, olha, com essa tarifa, acabou. Inviabilizou o comércio, não tem como continuar exportando para os Estados Unidos. E alguns setores correm risco de morrer, né? Porque se você tem setores que são voltados para os Estados Unidos, tem setores inteiros que podem ser profundamente abalados. De novo, aquilo que a gente vem sempre falando, se for concretizado, se for à frente, se for aplicado e tal, mas colocando o bico do lápis, o cenário para alguns setores é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, e isso é algo que preocupa bastante os países que têm aí relações comerciais com os Estados Unidos. O governo sul-africano está orientando as empresas do país a diversificar mercados. Olha, gente, não vai dar mais para ficar dependendo dos Estados Unidos e, de novo, ganha força aquela hipótese que a gente tem levantado aqui no Petit Jornal, um risco que os Estados Unidos correm de ficar meio isolados. O pessoal começa a estabelecer conexões comerciais com outros parceiros e começa a dizer, olha, então os Estados Unidos ficam lá e a gente vai buscar outras parcerias para os nossos produtos. Outra questão é que o governo sul-africano reclama que está tendo dificuldade de conversar com as autoridades americanas. Autoridades essas que estão claramente sobrecarregadas. Tem muita gente querendo conversar com os Estados Unidos ao mesmo tempo. O Tanguy imagina fechar dezenas de acordos em poucas semanas. Isto é impossível. Isso é humanamente, tecnicamente impossível. E o grande objetivo acaba sendo tentar fazer com que os países apareçam com propostas gigantescamente vantajosas para os Estados Unidos, o que até o presente momento parece não estar acontecendo. As autoridades sul-africanas dizem que o último diálogo que eles conseguiram ter ali com os americanos foi no dia 23 de junho, em Luanda, durante a US Africa Summit. A gente chegou a falar sobre esse encontro aqui no Petit Jornal, mas fora isso, os sul-africanos estão tendo enorme dificuldade de dialogar com o governo americano, estão faltando pontes, estão faltando canais de diálogo, e não me parece, Tanguy, que o governo americano vai levar adiante tantas tarifas ao mesmo tempo contra tantos países no dia 1º de agosto. A ver o que acontece, mas não me parece crível que você tenha a celebração de tantos acordos, o que envolve uma complexidade enorme, e também não me parece crível que o governo americano coloque tarifas que inviabilizam setores inteiros dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, porque não quer recuar de maneira alguma. Agora, Daniel, a gente não sabe se o Trump vai levar adiante as tarifas, como você disse, mas uma coisa a gente sabe que é o troféu da Copa do Mundo de Clubes. Esse ele levou, né, Daniel Souza? Então fica aqui a geleia da Shakira. Me conta, Daniel, me conta essa daí. Tanguy, na geleia da Shakira de hoje, registramos que sim, Donald Trump resolveu levar para casa, ou melhor, para a Casa Branca, o troféu banhado a ouro de 24 quilates, avaliado em $230 mil, criado pela FIFA em parceria com a Tiffany. Esse troféu, Tanguy, deveria ter sido entregue ao Chelsea, que venceu
o Mundial Interclubes, a Copa do Mundo de Clubes, nesse último domingo, 13 de julho, mas não. Donald Trump levou para casa, levou para a Casa Branca, e o Chelsea, coitado, teve que ficar com uma réplica. É sério isso, é sério. E segundo o Trump, ali o presidente da FIFA, o Infantino, ofereceu o troféu para sempre para o Donald Trump, né? Que ele pode ficar com esse troféu, o resto da vida é dele, é um presente, é um mimo que foi oferecido pela FIFA para o Donald Trump. E o Chelsea, coitado, o Chelsea teve que voltar para Londres com a réplica. É o que sobrou para o Chelsea, né? Levar a réplica para casa. Mas Donald Trump gosta de mimos, Tanguy. É Boeing, né? 747, é troféu da FIFA. O Trump viu um presente, ele quer levar para casa, coisas personalíssimas, né? Vai saber, né? Aparentemente há uma certa confusão entre o público e o privado, no caso do presidente Trump, que acha que as pessoas estão dando esses presentes para ele e não para o presidente dos Estados Unidos, o que claramente seria o caso. Não, e nesse caso nem seria, né? O troféu não seria para ele. Mas agora, o Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, ele sabe que agora ele precisa do Trump como melhor amigo. Gente, ano que vem a Copa do Mundo é nos Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá e México, né? Vai ser a Copa do Mundo da amizade, Daniel. Vai ser um clima gostoso e tal. Agora, você imagina a quantidade de gente que vai entrar nos Estados Unidos. O Trump pode fazer dessa Copa do Mundo um inferno. Então, assim, na hora que o Trump sugeriu que queria ficar com o troféu, eu consigo imaginar, na cabeça do Gianni Infantino, né, o presidente da FIFA, cara, beleza, então leva aí, né? Vão se os anéis, ficam os dedos. Aliás, quem já fez isso uma vez, Daniel, muitos anos atrás, foi o melhor amigo do Trump, né? O Vladimir Putin. O Putin teve uma vez que ele recebeu lá no Kremlin, se eu não me engano, um time de campeões da NFL, eu não vou lembrar agora qual que era, e os campeões da NFL eles ganham um anel, né? Um anelzão bonito e tal. E aí um dos jogadores mostrou pro Putin o anel, e o Putin botou no bolso. E ficou com o anel. Daniel, ficou com o anel. O que você faz numa situação dessa, Daniel? Você tem um anel ali valiosíssimo, você treinou sua vida inteira, sacrifícios, você conseguiu ganhar aquilo. Aquilo ali, porra, é uma relíquia maravilhosa. Se o cara ganhou, é o auge. E o Putin colocou no bolso. Você vai fazer o que? Como é que você reagiria, Daniel? Me conta o que você faria numa situação dessa. Eu falaria, o anel. Devolve o anel aí, senhor. Você falaria isso pro Putin? Lógico que falaria. Entendi. Falei, ô Putin, devolve o anel aí, bicho. Que isso? Pô, vai roubar você agora, tá na mão grande? Você é quem? Tá achando que você é quem? Que isso? Devolva o anel imediatamente, senhor Putin.